choveu tanto, igual choveu naquela época. Perdeu toda a plantação, toda. Foi muita coisa mesmo. Perdeu toda a plantação de cana naquela época, toda. Eu olhava assim, não tinha sequer brotando 1 metro. Perdeu toda a plantação. O que aconteceu? Banco do Brasil penhorou as suas fazendas. Gados incontáveis, penhorou, já estava em cartório. Se não pagasse a dívida naquele momento, foi uma coisa de louco. Não faça as coisas de louco, amém ou não amém? Não sejas louco. Se você fizer algo no traçado da loucura, saiba de uma coisa, que vai produzir algo errado, algo ruim para a sua família. Pronto, meu avô não tinha nem aonde morar, porque a fazenda enorme que ele tinha de 10, 15 quartos, foi penhorado pelo Banco do Brasil. O que aconteceu? Eu morava em Belo Horizonte nessa época, tinha 10, 12 anos. O que aconteceu? Meu avô chegou na minha casa de mala e cuia, com uma malinha antiga. Já viu aquelas malinhas antigas? Já viu aquelas malinhas antigas de couro, de selo, de carneiro, de mais de 200 anos? Aquela malinha. Chegou lá e ficou na minha casa, casa do meu pai. Todo instante ele ficava com uma cirrose brava, porque o cigarro de palha era de quase 1 metro de tamanho. E naquela época, durante quase 5, 6, 7 anos, foi o pior ano das nossas vidas. O que eu passo hoje, o que eu passei anteriormente, não é comparado àqueles 5, 6, 7 anos que o meu avô ficava perto de nós. Porque ele procurou um problema, ocasionou um problema para toda a família. Nós carregamos um problema naquele período, e naqueles anos nós não conseguimos dormir, porque meu avô ficava impaciente, andava a casa inteira. Aí nós colocamos um quartinho para ele, e naquele quartinho a voz do tossido dele já não chegava mais. Então ele lá dentro, ele aumentava a voz e ficava e a voz dele passava pelas frestas da nossa casa, e aquilo maltratava as nossas vidas. E foi assim 5, 6, 7 anos de sofrimento. Nós não queríamos a riqueza dele, não queríamos a fazenda dele de maneira nenhuma, mas aquilo ocasionou um grande problema para a nossa família. Sabe o que aconteceu com a Companhia Sequareira Rio Branquense? Ela fechou. Meus amados irmãos, eu quero trazer para você essa memória. Se você hoje está bem, não precisa procurar erro, não precisa procurar problema, porque se você buscar um problema hoje, saiba de uma coisa: quem vai sofrer, além de você, é a sua casa, a sua família. Além de sofrer, você, claro, você vai transportar para alguém na sua casa um problema. Foi o caso deste homem de Deus. Ele era profeta, servo do Senhor, mas ele endividou-se. Tem muitos casos que as pessoas endividam por vários tipos de coisas. Então, se não procurar o problema, se você não procurar o problema, saiba de uma coisa: você vai ser muito mais abençoado, porque nós não precisamos procurar problema, nem sair da direção de Deus para ser abençoado, não. Amém ou não amém? Eu sou abençoado por natureza. O meu Deus tem muito mais para mim. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu não preciso fazer nada de errado e nem buscar o pecado, enganando as pessoas, porque o meu Deus, Ele trabalha por mim enquanto eu durmo. O meu Deus me abençoa quando eu durmo. Eu não busco erro, nem você precisa buscar erro e sair da sua vida de santidade, porque a vitória vem em nome de Jesus. Aleluia. Esta mulher, ela não aceitou aquilo e queria a bênção, queria a vitória, e ela foi até o profeta de Deus e contou o seu problema. Preste atenção, tem muitas pessoas que têm problema, espalham o problema para todo mundo. Ela conta para o vizinho, ela conta para o pastor, ela conta para o outro pastor, ela conta para o pastor de outra igreja, ela conta para o pastor que nem igreja tem. Ela conta para o missionário que vem de longe, que você nem conhece a vida. Ela conta o seu problema para todo mundo. Ela espalha o seu problema, espalha a intimidade dela. E não foi assim com esta mulher. Ela contou o problema para o homem de Deus.
Porque, entenda bem, ela sabia no coração dela, Deus havia falado com ela, que aquele homem de Deus podia ajudá-la. Não conte o seu problema para pessoas que você não tenha certeza que não pode te ajudar. Essa mulher teve uma cautela muito grande. Agora tem pessoas que têm um problema com um, ele conta com o outro, vai contando, e vai contando o seu problema. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não. Nós temos que contar o nosso problema primeiro para Deus. Amém ou não amém? Conta o teu problema para Deus. Segundo, para alguém de autoridade na igreja que você confia. E que você vê que pode te ajudar. Essa mulher, ela teve cautela. Ela teve cautela em contar o seu problema. Sabe por quê? Porque ela sabia que o profeta não tinha nada. Mas que o que estava no profeta podia abençoá-la mais. E o profeta, olhando os problemas dela, o profeta falava assim, o que eu tenho com isto? O que eu posso fazer? Amado, se você veio aqui nessa noite esperando alguma coisa de mim, alguma coisa dos profetas, dos pastores, está tudo errado. Espera de Deus. Amém ou não amém? Quem está esperando de Deus aí, levante a mão, coloca de pé, e você vai profetizar nesta noite assim, eu separei este momento, você vai profetizar, Deus que tem mais para mim. Fala. Deus que tem mais para mim, fala mesmo. Deus tem mais para mim, fala assim, Deus tem mais para mim. Deus tem mais, Deus tem mais. Isso, fala assim, Deus tem mais para mim. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor. Ele tem, profeta nenhum tem, pastor nenhum tem, autoridade nenhuma tem, mas Deus tem. O profeta falou bem claro, o que eu posso fazer por você? O que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Vamos assentar. O que eu posso fazer? Amado, nós oramos para várias pessoas, mas eu não posso fazer nada. Pastores oram para várias pessoas, mas não podem fazer nada. Primeira atitude desta mulher, identificou-se o problema. Você quer ter vitória? Identifica-se o problema na sua vida. E conta ele para Deus. Conta o teu problema para alguém que pode te ajudar. Essa mulher identificou-se o problema. Olha, profeta, eu estou sozinha, viúva. E agora estão vindo os senhores, estão querendo levar os meus filhos para serem escravos. Olha só, gente, preste atenção. Aqui ele estava transportando um mal muito grande para a família. E você não pode fazer isto pelo seu erro. Acerta o seu erro. Não deixa o teu filho padecer por causa do seu erro. Não deixa a tua filha padecer por causa do teu erro. Não deixa a tua esposa padecer por causa do teu erro. Não deixa o teu esposo padecer por causa do teu erro. Acerta, limpa a sua vida diante de Deus, diante das pessoas, dos teus familiares, porque o céu vai abrir mais rápido para você. Limpa mesmo a sua atitude diante de Deus, diante das pessoas e dos familiares, porque a vitória vai vir mais rápido, em nome de Jesus. Ela identificou-se o problema. Nós temos que vigiar muito, identificar-se o problema que está em nós, o problema é que eu ocasionei, o problema é que eu estou passando, o problema é que eu procurei este problema, agora eu que tenho que resolver. Eu estou passando este problema, eu que tenho que resolver. Qual é o problema que você está passando que você tem que resolver? É você. Ela esperava de alguém que tinha autoridade, ela esperava de alguém que tinha poder, mas o profeta não pôde fazer nada. Atitude certa de uma pessoa que quer vitória é agir em cima da palavra do profeta que foi dada. Às vezes as pessoas buscam conselho. Isso acontece, não é só aqui não, acontece, eu já vi vários pastores falando disso, que elas buscam conselho para alcançar a vitória, para sair do problema, para alcançar um milagre. Aí o pastor, no caso aqui o profeta, deu uma tarefa para ela, ela foi e cumpriu. O que aconteceu? Recebeu vitória. Se você agir, preste atenção, isso é um milagre.
Isto é real. Se você agir diante da palavra que é pregada, diante da palavra de conselho que você recebe, dada por alguém que você acredita, que tem a capacidade de dar uma palavra para você, se você agir mediante aquela palavra, meus queridos, eu vou dizer para você, Deus é fiel e zela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus é fiel, Ele zela, sabe por quê? Porque Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais vitória para mim e para você. Então haja de acordo com a palavra vinda ao teu coração. Buscou conselho de autoridade? Faça, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia. O profeta deu essa palavra para ela. Vá, pegue todos os vasos vazios. E pede também aos teus vizinhos. Ela fez isso, ela agiu de acordo com a palavra que ela recebeu do profeta. Ela foi, entrou na casa, pegou vários vasos e começou aqueles vasos a encher. Amém ou não amém? Foi enchendo, enchendo. O que ela tinha, gente? Nada. Foi abençoado através do nada. Amém ou não amém? O que ela tinha? Fala assim, nada. O que ela tinha? Recebeu a vitória, louvor. Recebeu a vitória. Porra, um vaso. O que é um vaso? Quando, na estrada ainda aqui para Vargem Alegre, tem vaso vendendo a R$9. Vaso feio. 9, o que é um vaso? O que é R$9? Foi abençoado com nada. Se você não tem nada, saiba de uma coisa, Deus pode te abençoar. Aleluia. Se você não tem nada, Deus pode te abençoar. Se você agir mediante a palavra que é pregada, mediante que a palavra é lida, mediante da palavra que é ministrada, ainda que seja pelo menor, se você obedecê-la, Deus vai te abençoar. Ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha visão da vitória, Deus vai te abençoar. Ainda que você não tenha nada, uma miséria total, um vaso de barro que não tem valia nenhuma. Aplauda ao Senhor, Deus pode te dar vitória com nada. Se você não tem nada, use o nada que você tem. Se você não tem nada, use o nada que você tem. Aleluia. Que tem pessoas que esperam ter muitas coisas grandes para aparecer, para ser usado por Deus. Não, se você não tem nada, use o nada que você tem. Esta mulher usou uma botija. Quanto que vai na botija? Talvez R$9. Se você procurar, talvez ache até menos. Se procurar na internet, talvez até de graça você vai achar. Nada ela tinha. Mas foi por aí que Deus abençoou. Aleluia. Quando eu falo de nada, eu lembro do Davi, o grande profeta. O que Davi tinha, queridos? Davi não tinha nada. Um estilingue. Sabe o que é um estilingue? É um bodoque, uma goma, com um pedaço de pau. Não tinha nada. Pegou aquela funda, o que ele tinha? Talvez um pedaço de couro, talvez um pano qualquer, e umas pedrinhas achadas no ribeiro. Nem as pedras eram dele, era do ribeiro, que achou no ribeiro. Mas ele usou aquela coisa que ele não tinha nada para ser abençoado, e veio enfrentar o gigante, e derrubou o gigante sem ter arma na mão. Mas ele tinha a coragem de um guerreiro, ele tinha poder na mão dele. Se você usar o nada que você tem, Deus vai te dar vitória. Não tem dinheiro? Use sem você tê-lo. Se você não tem coragem, use a sua coragem que você não tem, que Deus vai te dar vitória. Rodou aquela pedrinha. Sabe onde que acertou? Na testa do gigante. Vitória com nada. Vitória com nada. Eu fico pensando assim, este homem, Davi, venceu um gigante com nada. O que é uma pedrinha mais barato do que tudo? Quem quiser 1 quilo de pedra, eu trago amanhã para você, não vale nada. Não tem validade nenhuma. Agora um caminhão já tem. Um caminhão de pedra já tem. Mas ele usou algumas pedrinhas achadas no ribeiro, com algum tipo de pano, algum tipo de fita de couro, não sei o que era, mas ele usou aquilo. Nada. E alcançou a vitória de Deus. Deus abençoou ele poderosamente, não tinha nada, mas Deus o abençoou sem ter nada nas mãos do Senhor, na mão dele. Deus usou ele poderosamente ali, sem ter nada.
Nessa noite eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te digo, eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Pedro não tinha nada, presta atenção, ele não tinha nada. Se você tiver audácia, poder, coragem, virtude para mudar a sua casa, para tirar o sofrimento da sua família, tirar o sofrimento da sua casa, do seu lar, saiba de uma coisa, você não precisa de ter nada. Pedro falava, eu não tenho prata, nem tenho ouro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te digo, levanta-te e anda. Sem ter nada, nós podemos fazer milagres. Sem ter nada, podemos tirar o sofrimento das pessoas. Sem ter nada, podemos alcançar o nosso alvo este ano, porque nós só confiamos em Deus. Quem confia em Deus, levante as mãos e lá no alto aplauda o Senhor e fala, eu confio, eu confio. Aplauda mesmo falando, eu confio. Lembro de um outro homem que também não tinha nada. Neemias. Neemias era um copeiro. Amém ou não amém? Copeiro do rei Artaxerxes. Tinha um copo na mão. Quanto que vale um copo? R$1,99 vale uma dúzia. Quanto que vale um copo? Se dividir por 10 dá 19 centavos. Tinha um copo na mão. E através daquele copo, ele recebeu a autoridade do rei para ir erguer o muro que estava destruído. Amém ou não amém? Não tinha nada, mas alcançou a vitória. Reconstruiu o muro que estava destruído. Amado, se você não precisa ter muita coisa para reconstruir muros da sua família, na sua casa que estão destruídos. Você não precisa ter muito para erguer o que foi destruído no passado. Você não precisa ter muito. Basta você ter um copo simples na sua mão e a boa vontade e ter a audácia de chegar diante do rei e pedir ao rei, meu rei, me dê a carta de autorização. Amado, nós já temos uma carta de autorização recebida por Deus para erguer os muros que estão destruídos através de um copo. Neemias alcançou isto. A vitória veio na vida de Neemias, de Esdras sobre os inimigos, através de um copo. O que é um copo? Esse aqui é mais caro, um pouquinho melhor, mas é mais bonito, mas tem copo que custa menos de 19 centavos. Sem ter nada, ele alcançou vitória. Aleluia, amém ou não amém? Sem ter nada. Lembro de Elias também, que sem ter nada. O que Elias tinha? Nada. Eu estou explicando para você, meus amados, que você não precisa ter muita coisa para ser abençoado, não. Você não precisa ter muita coisa para fazer milagres. Você não precisa ter muita coisa para edificar muros. Você não precisa ter muitos valores para fazer algo extraordinário diante de Deus. Você não precisa. O profeta Elias tinha uma capa usada, velha. Fez aquele milagre extraordinário. Pegou a capa, bateu no rio e o rio se abriu. Amados, preste atenção nessa ilustração. Se as portas e os rios estão fechados para você, use a roupa que você tem do corpo. Se você acreditar, vai abrir as portas para você. Se você acreditar, usar o paletó que você tem. Eu acredito. Irmãos, é profético. Eu não estou falando nada de mim. Se você usar a roupa que você tem, as portas abrirão para você, os rios abrirão para você, em nome de Jesus. Barnabé já foi mais audacioso. Barnabé viu que a miséria estava chegando lá em Atos. Sabe o que ele fez? A única coisa que ele tinha na vida era um terreno. Bom, já vale mais audacioso, de dar mais. Ele foi a fim de ajudar os necessitados. Tem pessoas que têm e não ajudam. Tem pessoas que recebem e não dá. Tem pessoas que alcançam e não divide. A pior coisa que tem são as pessoas que recebem e não divide com alguém. A Bíblia fala, se você tem duas, dá-lhe uma. Tem pessoas que ganham e não dá. Tem pessoas que é abençoado e não devolve para Deus, para que Deus devolva de novo. Ele recebe de Deus e fica com aquilo. Barnabé tinha convicção que aquele terreno veio do Senhor. Ele chegou na cidade e viu que tinha tanta miséria. Sabe o que ele fez? Vendeu o terreno.
Moço. Qual de nós hoje fazemos isto? Vender um terreno e dividir com os pobres. Mas ele tinha uma coisa no coração. Ele sabia que Deus era poderoso e galardoador e abençoador, que ia dar mais para ele. Deus ia dar mais para ele. Deus ia dar mais para ele. Ele sabia de uma coisa, que Deus tinha mais para ele. Ele sabia que Deus tinha mais para ele. Vou falar a coisa mais insignificante que uma mulher tinha e foi usada aquilo para alcançar a vitória. Coisa mais insignificante. Era um objeto. Dorcas não tinha nada, meus amados. Nada. Sabe o que ela tinha? Quem sabe, levante a mão. Uma agulha. Ah, meu querido. Ela não tinha nada. Uma agulha. Sabe o que aconteceu? Uma agulha. Em ela usar esta agulha para ajudar as pessoas carentes. Preste atenção. Se você tem, tente ajudar. Porque Deus vai te dar mais, amém ou não amém? A única coisa, o que você tem que usar, ajudar as pessoas, é o que você tem. Ela só tinha uma agulha. Quanto que custa uma agulha? 5 centavos. Mas esta agulha, preste atenção, esta agulha fez com que o nome dela viesse a ser registrado na Bíblia. A única coisa que ela tinha era uma insignificante de uma agulha, um pedaço de aço, um pedaço de ferro, ou de talvez de qualquer coisa lá, eu não me lembro, não sei, fez com que o nome dela viesse a ser registrado na Bíblia, em Atos, por causa de uma agulha, recebendo a vitória por causa de uma agulha. Preste atenção, o que você tem, Deus vai te abençoar, mas usa para a honra e a glória de Deus. Tudo que nós falamos aqui nessa noite, as pessoas que tinham algo insignificante, usava para abençoar alguém, e Deus estava com eles, porque eles tinham a convicção que Deus tinha mais vitória para eles. Aleluia. Nessa noite eu peço ao Senhor que traga à tua memória as pessoas que você pode ajudar. Eu peço ao Espírito de Deus que traz à tua memória. Se você não tem carro para trazer alguém para a igreja, tem charrete, tem bicicleta, tem moto e tem pé para vir trazer na igreja. Usa o que você tem, porque Deus vai abrir as portas do céu para você e haverá chuva de bênção sobre você. Você tem que usar o que você tem. Se tem Mercedes, busca de Mercedes. Se não tem, vem a pé com ele. Convida. Todas essas pessoas que eu falei não tinham nada, mas tinham uma coisa, um diferencial, a vontade de ajudar as pessoas. Tem pessoas que vê a outra pessoa precisando, ele passa ao largo. Tem pessoas que vê a pessoa precisando de ajuda, ele se esquiva. Tem pessoas que vê a outra precisando de uma palavra de consolo e fala, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é assim, e se esquiva. Não é assim que essas pessoas usaram. Todas elas, eu repito, usavam coisas insignificantes para ajudar as outras pessoas e receberam muito de Deus. O caso de Dorcas deu o direito de ter o seu nome escrito na Bíblia. E Dorcas fazia roupas e costurava a fim de ajudar as pessoas mais necessitadas. Você está ajudando alguém? Está ajudando as pessoas que precisam? Está ajudando as pessoas que necessitam? A viúva, ela buscou alcançar a vitória com nada. E ela sabia que Deus tinha mais para ela. Deus tinha mais, Deus tinha mais, Deus tinha mais. E Deus começou a encher os vasos, a encher os vasos. E ela, depois de tudo cheio, ela foi e contou aos profetas. Sabe por que parou de descer a bênção? Porque não tinha mais vasos. Porque se ela tivesse dado mais liberdade e ter tido mais vasos, mais vitória ela teria. Encher os vasos, ela foi contar ao profeta, e o profeta falou assim, vai, vende o que tudo, paga a sua dívida e viva do resto. Meus amados, nesta noite,
Deus vai encher o teu vaso para você sair do sufoco financeiro. Deus vai encher o teu vaso para você levar alegria para a tua casa. Eu imagino bem esta mulher depois de pagar as suas dívidas. E dívida não é só dívida de dinheiro. Preste atenção, não estamos falando de dinheiro. Pode até ser também de dinheiro, mas dívida não é só de dinheiro. Tem pessoas que devem a outra um perdão, deve a outra uma palavra, deve a pessoa uma visita. Tem pessoas que estão devendo. Não é só de dinheiro. No caso dela aqui foi dinheiro, tudo bem. Mas você está devendo alguém? Nessa noite Deus vai te ajudar para você pagar as suas dívidas com alguém. Está devendo alguém? Vai lá e paga a sua dívida. Meu pai me perdoa, minha mãe me perdoa, meu irmão me perdoa. Paga. Se está devendo alguém, paga depressa. Paga depressa. Tem gente que não paga o perdão, não libera o perdão. Ele tem o perdão dentro dele, coisa que ele não vê, mas ele sabe que está dentro dele, e não paga o perdão, não devolve o perdão, não libera o perdão. E aquela mulher pagou as suas dívidas. Eu fico imaginando a alegria agora. Aquelas crianças sabendo que não ia mais se tornar escravo. Se você, preste atenção o que Deus está me dando aqui agora. Se você for servo útil na casa do Senhor, preste atenção,